e a influência sempre vem pelo campo mórfico e não pelo convívio ou contato pessoal, foi o que nós acabamos de dizer. Recebemos de nossos pais, então, e dos nossos ancestrais, a herança genética, mas também a herança do campo mórfico sistêmico familiar, né? É uma herança morfogenética. Nós não recebemos só a genética. A genética nós já sabemos, já é mais do que pesquisado e comprovado, mas nós também herdamos a herança mórfica, por isso morfogenética. Morfo é forma, tá? Então nós herdamos todo um contexto e não apenas a parte material. Bert Hellinger descobriu que há determinadas ordens na família que, quando elas são infringidas ou negligenciadas, elas provocam uma repetição do programa na geração que vem depois e, se não for corrigido, continua a reproduzir em gerações posteriores. Então, são essas ordens que nós estamos falando, que exatamente são chamadas de ordens do amor. As ordens do amor são leis sistêmicas. Vamos ver um pouquinho sobre elas? Sobre as leis sistêmicas? Ok. Essas ordens, elas são princípios básicos, conforme nós falamos ainda há pouco, e são pré-estabelecidas que devem nortear os nossos comportamentos ao longo da nossa vida. E por que elas são pré-estabelecidas? Porque elas têm a ver com os valores humanos, conforme nós falamos, e que precisam ser seguidos por todo o sistema para que ele fique harmônico. Elas são redescobertas, elas não são inventadas. Elas atuam na profundeza da nossa alma. Elas são encobertas com pensamentos, desejos e medos. Aí você vai dizer, mas Adriana, essas ordens, quando nós formos falar sobre elas agora, elas são óbvias. Então, elas são óbvias, mas elas são geralmente muito esquecidas, né? Talvez por serem tão óbvias. Então, essas ordens coordenam os nossos lugares dentro do sistema familiar. E veja bem, gente, se eu estou mal colocado dentro do meu próprio sistema familiar, não tenham dúvida, nós vamos levar essa desordem também pela nossa vida afora. Nós vamos levar para o nosso trabalho, nós vamos levar essa desordem para o nosso grupo social, nós vamos levar essa desordem para os nossos sistemas, todos os sistemas aos quais a gente pertence. Porque nós carregamos a desordem aonde quer que nós estejamos. Se eu estou no lugar errado, na desordem, eu vou levando então para todos os outros lugares aonde eu vou. Muitas vezes há irmãos mais novos, por exemplo, que ocupam o lugar dos irmãos mais velhos. Vocês acham que isso está certo? Não está certo. Isso é uma desordem, tá? E nós vamos falar o porquê disso. Mas vejam, talvez esteja acontecendo no seu próprio sistema de família. Será que o filho mais novo no seu sistema de família está querendo ocupar o lugar do mais velho? Será que tem algum filho aí no seu sistema que está querendo ser pai do seu próprio pai? Ou uma filha querendo ser mãe do próprio pai ou da mãe? Isso é uma inversão de ordem. Então, nos nossos relacionamentos, quando a gente percebe que tem algum membro excluído, isso também é uma desordem. E aí todos sofrem quando alguém é excluído. E olha, vejam, lá na empresa que você trabalha, também é da mesma forma, tá? Ninguém pode ser excluído. Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui nessas ordens. Vejam comigo. Essa primeira ordem aqui retrata bem o que nós estamos querendo dizer sobre a primeira ordem. A primeira ordem é a ordem da pertinência. Simples. Muito simples, ela diz o seguinte para nós: dentro de um sistema de família, todos têm direito igual em pertencer. Isso significa que ninguém em um sistema de família pode ser excluído. De jeito algum. Em nenhum tempo. Aí você agora deve estar pensando, né? Nossa, no meu sistema de família, fulano é excluído, Beltrano é excluído, ou eu me sinto excluído, não é? Então, gente, cuidado, a exclusão no sistema de família, ela se faz representar depois pelos descendentes, tá? E foi mais ou menos dessa forma que o Hellinger chegou, foi nessa ordem da pertinência, através da exclusão, que ele chegou à primeira ordem sistêmica.
A segunda ordem sistêmica, ela tem a ver com aqueles que vieram antes. O que significa isso? É a ordem da precedência. Precedência tem a ver com prioridade, não é? Então, quando nós falamos em precedência, nós falamos em hierarquia. Em um sistema de família, a gente deve respeitar a ordem hierárquica daqueles que vieram antes, que devem prevalecer com relação aos que vieram depois. Ou seja, em resumo, respeito aos que vieram antes. Tem grupos, né, que a gente considera primitivo, tribos ancestrais, que eles nos dão uma lição com relação a isso, sabiam? Eles respeitam muito essa ordem. No nosso mundo ocidental, nem tanto, porque muitas vezes a gente percebe que a ordem da precedência ela é muito ferida nos sistemas familiares, quando, por exemplo, um filho resolve que ele quer ser pai do pai, quando ele não reconhece aquilo que veio, um legado, por exemplo, que veio de seus ancestrais com relação ao que a família tem hoje. A questão da herança está aqui muito presente também. Nas empresas, mais do que tudo, essa ordem às vezes é muito descumprida. Por exemplo, numa empresa, o fundador da empresa jamais pode ser esquecido. E quantas empresas nem mencionam o nome do fundador da empresa? Não é assim? Muitas vezes tem jovens que chegam numa empresa e de imediato eles já querem o topo, o cargo maior que existe dentro da empresa. Claro que aquilo ali vai provocar uma desordem dentro da empresa. Então, obviamente, guardadas as proporções com relação a mérito, não é? E com relação ao trabalhar bem, essa ordem aqui, ela tem que ser observada, e muito, a ordem da precedência. E nós temos ainda a terceira ordem muito importante, que se refere ao equilíbrio nas relações de troca. O que significa equilíbrio nas relações de troca? Depende do tipo de relação. As trocas que nós temos, por exemplo, com relação aos nossos pais, entre pais e filhos, a gente fala que essa ordem de equilíbrio, ela é assim, ó, ela é verticalizada. E ela é muito simples. Ela diz o seguinte para nós: os pais dão e os filhos recebem. A ordem diz isso. Pais dão aquilo que têm, filhos recebem aquilo que precisam. Se em uma família isso funcionar bem, essa ordem não está sendo ferida, essa ordem está sendo cumprida. Então, o que causa desordem nessa situação é justamente a inversão. Muitas vezes os pais querem receber muito dos filhos e aí os filhos não têm para dar. Porque diante dos pais, nós sempre somos os menores. Eles nos deram a vida, que é tudo de mais precioso que nós poderíamos ter. Então, é algo impagável. Nós não temos como pagar a vida que nós recebemos de nossos pais. E essa relação pais e filhos, a gente percebe isso com muita clareza, né? Quando um filho, por exemplo, fala para os pais: você não faz parte, eu prefiro não receber. Ou então, um filho que fala: eu comando os meus pais, eu que dou as ordens. Isso é uma inversão de valor, inversão de ordem, não é? Ou então, quando um filho diz: me deram pouco, eu quero mais e mais e mais. Ou o contrário: meus pais me dão demais, eles me sufocam. Então, tem todas essas inversões aqui que precisam ser definitivamente trabalhadas. Então, essa é a ordem, né? A ordem diz que dar e tomar estão sujeitos a limites, respeito e renúncia a qualquer tipo de condenação que seja. Essa é a ordem. Pais dão e filhos recebem. E aí, se você me pergunta, então, quando é que o dar e o tomar se equilibram no fluxo da vida? Se equilibram? Olha, os pais dão, os filhos recebem. Se eu não posso aqui inverter, quando é que eu vou dar? Muito simples. Quando você tiver os seus próprios filhos, ou exercer a maternagem de alguma outra forma. Mas o processo é exatamente assim. O processo ele é descendente, ó. Vai passando de geração em geração. Aqui, a geração que veio antes dá, essa recebe,
e assim sucessivamente. Nós vamos passando de geração em geração. Essa é a ordem natural entre o dar e o tomar. Agora, já em casais, já não funciona dessa forma. É diferente. Essa relação entre pais e filhos, entre dar e tomar, é assim, verticalizada. Porém, quando nós falamos em casais, essa ordem tem que ser assim. Ou seja, dar tem que ser igual a receber, certo? E aí muitas vezes a gente vê nessa relação uma grande desordem. Como? Muitas vezes uma relação de casal, se ela estiver com desordem, quando algum dá demais, o parceiro dá demais e o outro recebe muito, o que acontece aqui? Uma desordem. E nós sabemos que, de uma forma ou de outra, quem dá demais está no prejuízo e quem recebe demais está sufocado. Então, essa relação aqui, quando acontece isso, ela fica verticalizada. Alguém na relação está virando pai ou mãe de alguém. Então, aí não é mais uma relação de casal, tá certo? Então, a ordem aqui é dar é igual a receber. Manter de forma equilibrada a troca entre o casal, o dar e o receber, tá? Então, é isso que nós precisamos prestar atenção. Com relação a casal, ainda tem uma particularidade que eu acho que é interessante que vocês saibam. Se há um novo casamento, por exemplo, com filhos do casamento anterior, quando a pessoa vai para uma nova relação com filhos, os filhos do primeiro casamento devem ter a precedência com relação ao segundo casamento. Isso significa que os filhos nessa relação têm a prioridade. É a segunda ordem, é a ordem da precedência, para que o amor dê certo naquela relação, ok? Porém, com relação à segunda esposa, tá? A segunda esposa, ela tem a precedência, a prioridade, óbvio, com relação à anterior. Os filhos têm a precedência, mas a relação atual do casal sempre tem a precedência. Entendido? Ok? Se as ordens são cumpridas, então há equilíbrio, harmonia dentro do sistema. Se as ordens são descumpridas, se as ordens são invertidas, então pode haver emaranhamento, infortúnio, sofrimento dentro desse sistema familiar, não é? Então essa, gente, eu queria que vocês guardassem muito e que vocês observassem como essas ordens estão funcionando no seu sistema de família. Será que tem alguém excluído no meu sistema? Será que a gente está precisando reinserir alguém que nós deixamos de fora ou que ficou excluído em algum tempo? Como está a ordem da precedência na minha família? Será que nós estamos respeitando devidamente as ordens hierárquicas dos mais velhos para os mais novos? Na hierarquia entre os irmãos, como é que isso está funcionando? Qual é o meu devido lugar? Será que o equilíbrio nas relações de troca no meu sistema familiar está funcionando? Se eu já tenho um parceiro, será que eu estou dando prioridade ao meu sistema atual e estou deixando para segundo plano o meu sistema de origem? Porque essa é a ordem correta. Quem resolve ter um sistema atual, se casar, se unir a um parceiro e continua dando prioridade ao sistema de origem, isso é uma desordem. Então, qual é a solução sistêmica? É restabelecer as ordens por meio de movimentos que nós chamamos de movimentos de alma. Todos os movimentos ligados à constelação têm um movimento diretamente conectado com a reconciliação, com o acolhimento, com a aceitação, o reconhecimento dos papéis e o respeito.